Na semana que vem a OAB vai fazer uma manifestação lá em Brasília, em defesa do CNJ, ou seja, preparando ali um jogo de pressão normal, de luta política, que é normal da democracia, a favor do CNJ. Só como homem do direito, depois eu quero ouvir também o doutor André a respeito disso. Qual será o veredito do Supremo? Você acha que o Supremo vai reduzir o poder do CNJ ou essa pressão da opinião pública, da sociedade, vai conseguir impedir isso, doutor Alberto? Bem, é importante que a sociedade expresse a sua opinião. Por isso que a OAB convocou esse ato para o dia 31 de janeiro. E é curioso e importante que de ressaltar que várias entidades da magistratura acabaram aderindo ao nosso ato. O que significa dizer que parte da magistratura não concorda com a atuação do CNJ, mas há uma boa parte, expressiva o número de juízes que concorda e louva a iniciativa do CNJ. Eu acho que todas essas manifestações são importantíssimas, é muito relevante que o Supremo saiba o que pensa a população brasileira e qual a expectativa que a população tem em relação a esse julgamento e ao futuro do próprio CNJ e do Poder Judiciário. E aquele argumento de que o juiz deve julgar sem ouvir a voz das ruas? O juiz vai julgar de acordo com o que está no processo, analisando todo esse contexto, mas ao mesmo tempo é importante que a opinião pública brasileira se manifeste, manifestando a sua expectativa em relação ao Judiciário e ao CNJ. Você está apostando então que vai ficar como está? Eu estou apostando que a leitura da Constituição Federal corresponda a essa vontade popular que quer um órgão de controle. Perfeito. Doutor André, o Supremo vai dar uma castrada ali no CNJ ou não? Como eu te adiantei, eu acho que uma posição intermediária talvez seja adotada, né? Nem tanto, nem um poder pleno inicial para investigar qualquer pessoa, porque aí nós teríamos problemas. Imagine um único órgão central centralizando todo e qualquer tipo de investigação, terá que escolher uma ou outra para que seja feita. Quer dizer, não terá condições e capacidade de averiguar tudo que possa eventualmente chegar lá. Então, acho que uma posição intermediária, fazendo uma aposta, é sempre difícil fazer apostas, né? Eu acho que talvez seria o veredicto do Supremo. Mais adequado ali. Eu estou com duas pessoas que estão sempre acompanhando as questões do direito. Tem essa discussão tremenda sobre as férias dos magistrados aí de 60 dias. Doutor Alberto, é correto isso? É legítimo? Isso não devia mudar? Tem lá uma proposta de emenda constitucional no Congresso que, inclusive, quer institucionalizar os 60 dias de férias. Como você vê essa questão? Bem, é legal. É legal porque consta da Lei Orgânica da Magistratura esse período de férias. De um modo geral, isso incomoda muito aos outros segmentos da sociedade porque ninguém é contemplado com tal benefício. Isso, de fato, está na hora de ser discutido. E é um tema que não pertence apenas aos magistrados, é um tema que pertence a toda a sociedade, porque está intimamente ligado ao funcionamento da justiça. Quanto maior for o período de inatividade, menor será a eficiência da justiça no tocante à velocidade de julgamentos. Na sua opinião, devia ficar como? Na minha opinião, nós devemos ter um padrão só no Brasil. Quer dizer, nós não podemos, ao argumento de que determinada atividade é mais penosa do que outra, estabelecer períodos maiores de férias, sob pena de nós diminuirmos a importância do trabalho de um médico, de um enfermeiro, de qualquer outro profissional. 30 dias para todo mundo? Acho que deveria ser um padrão só. Doutor André, sua opinião? Isso, a gente baliza por baixo ou por cima, né? 90 dias para todo mundo. Ou 60. Ou 60. Olha, o doutor André está lançando uma proposta interessante. Agora, veja o seguinte, o Judiciário ele tem várias deformações, né, que precisam ser corrigidas. Sim. Muitos juízes acabam usando esse período de férias para dar conta do excesso e do volume absurdo de processos e de decisões que eles têm que adotar. Então, há vários problemas envolvidos. A questão das férias não é tão simples. Seria bom acabar, porque se ele já usa esse tempo para fazer isso, ele não paga o preço político de ser acusado de estar de férias, né? Exatamente. Mas nós temos que atacar a questão central também, né, que é a falta de um número de juízes adequado no Brasil. Faltam juízes no Brasil. Faltam juízes no Brasil. Faltam juízes, doutor? Acho que falta juiz, mas falta mais gestão. Eu acho que a questão da gestão da justiça hoje é o grande desafio. Otimizar recursos, fazer um plano de gestão para todo o Brasil, para que a justiça atenda essa grande expectativa que o povo tem. Qual é? De uma justiça ágil, ética e transparente. O Felipe César está com um tweet aqui, que diz o seguinte: o CNJ não foi criado exatamente para investigar o judiciário? O doutor André respondeu muito bem sobre isso, ou seja, uma das funções é sim investigar, acompanhar os desmandos, mas há muitas outras coisas da infraestrutura, de melhorar as condições de trabalho para os juízes. Eu queria tratar de outro assunto envolvido com o judiciário que sempre chama muita atenção, que é a questão da enorme quantidade de recursos. Há uma discussão que diz o seguinte: olha, a impunidade
acontece no Brasil, seja num acidente de trânsito, seja num caso de corrupção, porque há tantos recursos jurídicos que impedem, que adiam um julgamento definitivo e a punição. O problema é esse, doutor Alberto? Não é o problema principal. O problema principal do Poder Judiciário é um problema de gestão, é um problema de melhor administração dos atuais recursos que temos. O direito de recorrer é um direito da parte, consagrado em nossa Constituição Federal. Nós não podemos presumir culpa em nenhuma circunstância e a gente tem observado que alguns segmentos da Justiça, mesmo existindo recurso, como no caso da Justiça do Trabalho, eles são muito mais ágeis do que a Justiça comum, mesmo com a mesma quantidade de recursos. Eu acho que não adianta mudar a lei. Do ponto de vista de gestão, esse me parece que é o ponto a ser atacado, a gestão da justiça de um modo geral. Padronização de alguns procedimentos, sem mitos, sem dogmas, não adianta acharmos que nós resolvemos simplesmente suprimindo o direito das partes. Doutor André, sua visão sobre esse assunto? Primeiro é um problema legislativo, né, que acaba repercutindo no judiciário. O excesso de recursos é previsão legislativa. Tanto que no novo Código de Processo Civil há uma tentativa aí de redução do número de recursos. Porque, de fato, às vezes, e aí depende, evidentemente, do advogado, né, o advogado se vale de recursos que existem e que acabam dando a impressão de que há um excesso do uso. Né? Por vezes, há casos de pessoas que recorrem 6, 7 vezes dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, para se ter uma ideia. Né? Evidentemente que isso é um problema legislativo. Em alguns casos, ele é, de fato, um problema. Mas também há um problema de gestão, ainda há um problema de gestão, nesse ponto eu concordo. Não é? Ainda há um problema de gestão que pode melhorar também muito a efetividade do Poder Judiciário e a celeridade. Então, eu acho que são dois problemas reais que ainda permanecem no Judiciário. A questão da gestão, como foi dito pelo doutor Alberto, e a questão ainda do recursal, que, no meu modo de ver, ainda se faz uso dela de maneira excessiva, mas ela é legítima, do ponto de vista que está hoje na legislação e na Constituição. Outro tópico importante nesse debate sobre o judiciário é a questão da aposentadoria, né? Porque muitas vezes há uma investigação e se lê, o juiz recebeu agora uma pena, aposentadoria compulsória com vencimentos integrais. Isso gera uma repercussão muito negativa muito grande. Doutor Alberto, isso tinha que acabar? Tem como acabar com isso? Me permita só pontuar um tema muito importante no tópico claro, anterior. Por favor. Relação a recursos. Há muitos processos no Brasil tramitando na primeira instância com 10 anos de tramitação na primeira instância sem a interposição de recurso, o que revela de modo claro de que o problema não está propriamente na questão dos recursos. Pode até ser parte do problema, mas não é só. Parte do problema talvez, não é esse o problema maior. Na questão da aposentadoria, de fato, a lei orgânica da magistratura está merecendo reformas. Nós sabemos que existe hoje uma discussão no Supremo Tribunal Federal de uma nova lei orgânica da magistratura e os vários episódios que já tivemos no Brasil, envolvendo muitas vezes denúncias de corrupção, indicam que essa lei precisa ser reformada, entre outros aspectos, nesse que diz respeito à aposentadoria. A aposentadoria não pode ser prêmio. Nosso programa está quase chegando ao final. Doutor André, como vê essa questão da aposentadoria, da reforma da lei orgânica da magistratura, que é a lei que disciplina a atuação do juiz? Nesse ponto, de fato, a aposentadoria não é punição, né? A aposentadoria é um direito. Quem tem direito a se aposentar pode se aposentar. Portanto, nós temos que ter algum tipo de reforma. Aliás, isso já foi proposto pelo novo secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, né? E acredito que essa reforma seja importante para o país, né? Agora, também precisamos deixar claro que o juiz, né, fora da questão do processo administrativo, o juiz é como qualquer outro cidadão. O juiz pode, evidentemente, ser condenado criminalmente, ele pode perder o cargo de juiz, como já aconteceu em alguns casos aqui no Brasil, né? Enfim. Eu acho que é importante ter também esse panorama mais amplo. Vamos ao resultado aí Obrigado, doutor André, pela opinião. Vamos ao resultado aí da nossa enquete, que está no nosso site lá, no site do Tema Quente. Para 91,18% dos que opinaram, falta transparência ao judiciário. Apenas 8,82%, 9% acham que não falta transparência. É uma enquete, não é uma pesquisa, não tem valor científico, mas enfim, aponta aí uma tendência, é um elemento a mais para a gente debater. Tem um tweet aqui bem legal do Daniel Mota que pergunta o seguinte, eu queria ouvir os dois a respeito. O que dizer da indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República? Como garantir a independência dos poderes, se acontece essa indicação? Doutor Alberto.
Bem, na grande maioria dos países, esse é o processo de escolha realmente dos ministros da mais alta corte de justiça de cada um desses países. E aí depois o Senado tem que aprovar, né? Essa é a grande questão. O Senado é uma casa que representa a população brasileira e ele tem que exercer o papel crítico de questionar esses ministros e, eventualmente, até recusar uma indicação. Vai ser difícil, Quantas hein? vezes isso aconteceu na história brasileira? Não aconteceu exatamente porque o Senado acaba não cumprindo o seu papel, representando a nossa opinião nesse processo de escolha. Doutor André, esse sistema tem que ficar como está? Podia se pensar numa coisa mista, que tivesse uma outra cota que pudesse ser preenchida de alguma outra maneira, por eleição, por exemplo, ou por indicação. Na Procuradoria-Geral da República, por exemplo, o presidente da República recebe lá uma lista tríplice, aí ele pode escolher, geralmente escolhe o mais votado, pelo menos o presidente Lula fez isso, a presidente Dilma tem feito isso. A sua opinião, doutor André? Olha, esse modelo, para mim, é totalmente equivocado. Esse modelo é um modelo dos Estados Unidos, que foi adotado no final do século XVIII. Poucos países adotam exatamente esse modelo. A maioria dos países adota, em parte, um modelo em que o presidente indica parte dos componentes do seria o modelo Tribunal ideal, Constitucional, e em parte não. Veja, eu só quero dizer o seguinte, isso tudo que a gente está analisando é independente de como tem ocorrido hoje, da qualidade das indicações que têm sido adequadas. O problema não é esse, o problema é que o modelo parece que é inadequado por ele concentrar numa única pessoa, né? Uma única pessoa tem toda a capacidade de escolher qualquer tipo de nome, de maneira monocrática, individual, não é, sem qualquer satisfação. E o Senado, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, não rejeita, houve poucos casos de rejeição. Nos Estados Unidos, pelo contrário, há inclusive um livro nos Estados Unidos, chama-se Os Rejeitados, e é um livro grosso. É um livro grosso. Aqui não, aqui infelizmente não temos Olha, isso. infelizmente nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer muito ao doutor Alberto, que veio lá do Paraná, pegou um avião para estar aqui com a gente hoje em São Paulo, onde o programa está sendo apresentado. Em fevereiro volta a ser apresentado lá de Brasília. Muito obrigado, doutor Alberto. Boa noite para o senhor. Eu é que agradeço a oportunidade. Tema relevantíssimo, a população precisa se envolver nessa discussão. Obrigado. Doutor André, queria agradecer muito também, professor da PUC, que veio até aqui. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço e parabenizo pela escolha do tema. Obrigado. Vamos ficar com lembrança dos 30 anos da morte da saudosa cantora Elis Regina, a Pimentinha. É a imagem do dia. Boa noite. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim é uma pessoa realmente incrível. É um cara, rapaz, tão inteligente, pois as águas, elas fecham o verão